Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, hoje capítulo 2 e Mishnayot 18 e 19. A Mishnah 18. Rabi Shimon diz: ser cuidadoso quanto à leitura do Shema e ao pronunciar as orações. E quando estiveres rezando, não trates tua oração como algo invariável e de rotina, mas como invocação e súplica ao Eterno, pois foi dito: Ele é clemente e misericordioso, paciente e cheio de graça e perdoa o mal, e não te consideres perverso ante ti próprio. O mestre Rabi Shimon, o Rabban Yohanan ben Zakkai, caracterizava-o como um homem temente ao pecado. No judaísmo sabemos que o temor ao pecado é considerado uma das mais elevadas virtudes religiosas. Muitas pessoas, contudo, ao mesmo tempo que são ostensivamente religiosas, praticam a arte do malabarismo político. Estão sempre caminhando sobre a linha divisória que leva ao pecado. Se a pessoa fosse um crente sincero, não incorreria em tais riscos. Você não se aproxima de um fio de alta tensão se sabe que ele pode eletrocutá-lo. Sabemos que o ensinamento do Talmud, que recitar o Shema, a prece Escuta Israel, é um meio dos mais importantes e eficazes para combater o Yetzer Hará. Sobrepujar a tentação de pecar, por conseguinte, insta o Rabi Shimon: seja escrupuloso ao recitar o Shema, pois somente dizendo-o com a permissão e a concentração adequadas é que ele pode exercer seu efeito profundo. O próprio Shema estabelece a meta a que cada judeu deve aspirar, como diz o seu texto sagrado: e estarão estas palavras que eu te ordeno hoje no teu coração. Permita que estas palavras, todas as palavras da Torá, penetrem nas profundezas do seu coração e passem a fazer parte integrante do seu caráter. Considere o sábio Daniel, o exilado da terra de Israel, que, agraciado com o Espírito Sagrado, ascendeu a um posto de honra do degenerado reino da Babilônia. Ele foi levado quando jovem, com muitos outros, ao palácio real para receber durante 3 anos uma educação esmerada. A comida era trazida da cozinha real, deliciosa e esplêndida, mas certamente não era kasher, e Daniel decidiu não comê-la. O mordomo-chefe alegou que se persistisse nessa atitude, sua saúde se ressentiria e ele, o mordomo, pagaria com sua vida por ter descuidado dele. Mas Daniel persistiu até convencê-lo. Por quê? Porque o pôs em seu coração e se ateve ao versículo do Shema que recitamos anteriormente, e também ao segundo parágrafo do Shema: e poreis essas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma. As palavras da Torá se fixaram no coração de Daniel. Quando recitares o Shema, diz o Rabi Shimon, trata de que as palavras façam parte do teu ser. E quando estiveres rezando, o Rabi Shimon conclui com outro estratagema útil contra o Yetzer Hará: estuda e reza com o grupo. Internalize a força que vem da atividade compartilhada em que cada pessoa estimula seu companheiro. Reze com o Minyan, quórum. Participe do estudo da Torá. Trabalhe com a comunidade. Não sejas malvado permanecendo na solidão. O isolamento debilita, o judaísmo vibrante requer uma comunidade. Então não tome o caminho mais fácil de se comportar bem em sociedade e perversamente quando sozinho. Não seja anjo na rua e demônio no lar. Que as forças e pressões sociais fortaleçam o bom e o decente que há em você, de modo que as boas atitudes permanecem no teu interior, para o bem de todos, mesmo na maior solidão do teu isolamento, quando nenhum semelhante estiver te observando. Também podemos interpretar como: não seja perverso com você mesmo, isto é, no que diz respeito diretamente a você e a seus assuntos particulares. No povo de Israel, cada um é responsável pelo outro. Quando qualquer coisa que você disser ou deixar de fazer afetará o destino de cada um dos demais judeus. Cada ato do homem no mundo repercute e reverbera tanto no aqui e agora quanto nas gerações vindouras. Nenhum judeu é uma ilha autossuficiente,
mas sim está em contato com o exterior. Não seja malvado pensando que é um assunto pessoal que só afeta você, pois as suas ações se refletem sobre todo o povo judeu. O Talmud prevê 3 sentidos de poder progressivo para anular a inclinação para o mal, que devem ser usados quando você não conseguir dominá-la. Primeiro, estudar a Torá. Segundo, recitar o Shema. Terceiro, lembrar-se do dia da sua morte. Se quisermos, podemos considerar os 3 primeiros capítulos desta obra como um todo que segue os modelos destes 3 antídotos contra o pecado. O primeiro capítulo começou com uma discussão sobre a Torá. Aqui, neste segundo capítulo, temos o ensinamento acerca de quão cuidadosos devemos ser ao recitar o Shema. O terceiro capítulo começará com um ensinamento acerca da contemplação da morte. Não trate tua oração como algo invariável e de rotina. Com respeito a estudar a Torá, Shammai aconselhou exatamente o contrário. Faz do teu estudo da Torá um hábito permanente. O motivo é que, no estudo da Torá, o importante mesmo é a atividade, o estudo, o horário, por exemplo, não tem a menor importância. Você pode se dedicar o dia inteiro ou a noite inteira. A oração, contudo, requer horários e circunstâncias específicas. Nem todos os horários são igualmente propícios para súplicas e rogos. Existe a oração matutina, shaharit, a vespertina, minhá, e a noturna, ma'ariv. E para cada uma existe um horário específico e a necessidade de um minyan, a presença de um coro mínimo de 10 adultos. Portanto, não determine os horários das rezas para que convenham somente a você. Estes devem ser determinados pelo Shulchan Aruch, o Código de Leis Judaicos. Mas o Rabi Shimon provavelmente queria dizer é que não fixes o propósito de tuas rezas, não venha ao Todo-Poderoso com exigências, como se ele lhe devesse a você algo determinado. Se uma pessoa deve $1 a você, exija a ele que lhe pague, mas ao se confrontar com o Todo-Poderoso, você deve entender que o simples fato de um simples mortal se encontrar diante do Criador do Universo para dirigir-lhe a palavra é por si só pretensioso. Expressar-lhe uma súplica para sermos escutados, esse é o grande privilégio. A isso se deve que não nos jactemos posteriormente de improvisar ou elaborar nossas próprias rezas. Em geral, usamos as palavras da Bíblia ou aquelas inspiradas por David, o doce salmista de Israel. Em vez de exigir que tuas tefilot, preces, sejam antes uma súplica de graça e misericórdia, as bênçãos de Deus são um obséquio generoso. Sua simples presença em nossa reza sentida e sincera já é por si só um milagre. Para muitas pessoas, infelizmente, a oração se converteu num costume e numa questão de repetir rápido e mecanicamente as palavras. Os chineses tinham um disco de rezas e acreditavam que, ao girá-lo, lançavam automaticamente orações em seu benefício. Quando algumas pessoas participam dos serviços diários na sinagoga, parecem-se muito com o disco de rezas chinês. Se tivéssemos presente a máxima, saiba diante de quem estás. Sem dúvida não recitaríamos as palavras como uma metralhadora, mas pronunciaríamos cada vocábulo com sentimento e devoção e nossa oração estaria cheia de fervor e piedade. Existe um ditado jocoso recente que diz: assegure-se de que o cérebro está engrenado antes de pôr a boca em movimento. Só cabe repetir: não devemos ser demasiado específicos em nossos rogos e súplicas. Naturalmente imploramos que o Todo-Poderoso nos conceda sua bênção e nos faça prosperar, mas não tentemos determinar a Ele como devemos alcançar o sucesso, a prosperidade, um contrato específico ou uma encomenda em especial. Não presumamos que podemos ditar a Ele o que fazer. Na importante oração de Shemoneh Esrei, ou Amidá, a qual recitamos em silêncio e de pé, rogamos, cura-nos, ó Eterno, e seremos curados. Não devemos, entretanto, mencionar tratamentos específicos em nossa súplica. As nossas orações são, em última análise, baseadas na confiança duradoura no Todo-Poderoso. Ele sabe o que é melhor para nós e conhece a melhor forma de proporcioná-lo. Por tudo que você conhece, um negócio específico que você está tão ansioso para consumar pode vir a ser o pior erro da sua vida. Portanto, dizemos mais tarde nessa oração: tua salvação esperamos ansiosamente o dia inteiro.
Seja o que for que o Altíssimo decida será o melhor para nós. Falando em orações, é interessante assinalar que o Rabi Shimon se refere a ele pelo seu nome de Makoma, que em hebraico significa literalmente lugar. O Todo-Poderoso é o lugar ou espaço dentro do qual, por assim dizer, o mundo se encontra. Ele é a realidade principal e primordial, Senhor do universo que reinava antes que tudo fosse criado. Como dizemos nas palavras iniciais da prece Adon Olam, ele deu origem a toda a criação e mantém a existência e a vida de tudo o que criou. Quando você reza, preenche a mente com a infinita grandeza e majestade do Supremo Criador que circunda, segundo os nossos sábios, todos os mundos, preenchendo-os. E quando começar a dirigir suas palavras a Ele, não fixe suas rezas sobrecarregando-as com considerações insignificantes e triviais. Levante os seus olhares, seus horizontes, seu nível de contemplação e preocupação. Lembre-se, você faz parte de um vasto projeto cósmico. Não sejas precipitado com tua boca e não se apresse teu coração em pronunciar palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e tu sobre a terra. Sejam, pois, poucas as tuas palavras, escolhidas com cuidado e expressadas com a maior suavidade. Manter a devida atenção e centrar seus pensamentos nas orações não é tarefa fácil e demanda um esforço permanente e uma luta interna. Você deve se concentrar em manter a mente e o coração dirigidos ao Criador, a quem deve falar. Pensamentos perturbadores surgem de toda parte e de lugar algum. Preocupações com os negócios, problemas familiares, a visão de um amigo ou até mesmo uma palavra da própria oração podem fazer os pensamentos saírem pela tangente e levá-lo ao devaneio. Como o personagem de Shakespeare diz, quando seu espírito está atribulado e carregado, minhas palavras voam alto, meus pensamentos permanecem embaixo. As palavras sem pensamento jamais chegam ao céu. Muitas coisas disputam nossa atenção num mundo de distrações, ainda mais quando a propaganda e um mundo de entretenimento constituem indústrias gigantescas. Se não tivermos aprendido a nos concentrar em fazer da mente e do coração uma propriedade particular, se nossas orações são para valer, devemos nos empenhar incansavelmente em fazer da nossa atenção e intenção o marco adequado para nossas palavras de súplica. O Havetz Haim conta a história de um jovem que passava o tempo todo estudando a Torá enquanto sua esposa sustentava a casa, fazendo e vendendo bolos e bagels. Certo dia, quando estava programado que várias unidades do exército iriam passar pela cidade, a mulher sugeriu que ele deixasse os estudos por algum tempo, levasse uma cesta de bagels a uma parte da cidade enquanto ela ia vender na outra. Com tantos soldados famintos, ela tinha certeza de que seria um bom negócio. O marido fez o que ela disse, mas os soldados passaram, pegaram bagels e não pagaram. Abatido e desconsolado, ele voltou para casa e contou o acontecido. Ela não disse nada. Após algum tempo, o homem pediu à esposa algo para comer. A esposa ficou furiosa. Espantado, o marido perguntou: quando lhe contei da perda, você se calou e agora está com raiva? Por quê? A esposa respondeu: pelo que os soldados fizeram, eu não podia culpá-lo. Mas, quando todos estavam agarrando os bagels, por que você não agarrou alguns e escondeu? Assim, agora teríamos algo para comer. Esta, diz o Havetz Haim, é a nossa situação em relação à oração. Todo tipo de influências solicitam nossa atenção, capturando bocados dos nossos pensamentos e da nossa atenção, distraindo-nos em todas as direções. Talvez não possamos manter nossa consciência inteira para nós, mas já que vale tudo, então guardemos alguma coisa para nós. Tenhamos momentos de concentração nas nossas orações que estejam isentos de distrações. E não te consideres perverso ante ti próprio. Muitas pessoas estão ansiosas para rotular a si próprias de não observante, violador do Shabat e não afiliada a nenhuma corrente religiosa. As pessoas afastadas da religião resistem à tentação de entrar numa sinagoga e rezar, porque afinal não sou um devoto com regularidade e não quero ser hipócrita. E não te tornes perverso. Ninguém está além da oração e do retorno. Nunca se considere indigno ou afastado demais. Nunca é tarde para comparecer diante do Criador e despejar seu coração perante Ele.
Abandone o malvado seu caminho e o iníquo seus pensamentos, e volte ao Eterno, que terá compaixão dele, e a nosso Deus, porque perdoará em abundância. Recorda-te também estas palavras do Todo-Poderoso a seu profeta. Por minha vida, diz Deus, o Eterno, que não sinto prazer algum na morte do iníquo, senão em que o iníquo se volte do seu caminho e viva. Capítulo 2, Mishnah 19. O Rabi Elazar diz: sê diligente no estudo da Torá. Sabe o que deves responder ao epicurista? Considera perante quem te esforças e quem é o Senhor que irá retribuir o pagamento por teu trabalho. No famoso processo de Scopes, em 1925, um professor de biologia foi acusado de ensinar a teoria da evolução nas escolas públicas. Foi defendido por Clarence Darrow, enquanto a acusação ficou a cargo de William Jennings Bryan. O processo finalmente recaiu e girou em torno da defesa da Bíblia contra os ataques diabólicos e astutos do ateu Darrow. Apesar de Bryan ser um orador brilhante com boa formação em muitas áreas, seu conhecimento da Bíblia se resumia ao seu entendimento da sua tradução para o inglês. Bryan nunca estudou Urash, ou Midrash, ou os comentários antigos. Como poderia responder de maneira adequada a um crente? O Rabi Elazar aconselha sabiamente: aprende primeiro a Torá, familiariza-se com as fontes e então saberás como responder aos epicuristas. Esta lição continua sendo válida e vital para nós. Nos defrontamos com ataques ao judaísmo e suas tradições, ao Criador e sua Bíblia, de diversos lugares, e podemos não ser capazes de responder inteligentemente se não tivermos o conhecimento adequado dos princípios básicos da nossa fé. Devemos nos empenhar em aprender e então estaremos em posição de refutar tais argumentos. As palavras do Rabi Elazar implicam que o aprendizado da Torá é necessário não somente para responder aos epicuristas de modo apropriado, mas também como um fim em si mesmo. A Torá é tudo de que você precisa. Você não necessita ficar dependendo das ciências ou de outras disciplinas. A Torá entendida de modo abrangente e completo contém todos os assuntos, respostas e introspecções que podem ser exigidas para apoiá-la. Ela basta a si própria para realizar sua autodefesa. O rei David, o salmista, canta um hino de louvor. Falarei também de teus testemunhos diante de reis e não me envergonharei. E de novo, então darei por resposta a quem me enfrenta que em tua palavra confiei. A Torá, que é a palavra do Todo-Poderoso e o testemunho do Criador, é adequada por si só para ser apresentada sem temor nem vergonha ante seus críticos e detratores. Não obstante dos ensinamentos do Rabi Elazar, depreende-se que de nenhum modo aconselha-se começar uma discussão com um ateu. Sabe o que deves responder ao epicurista. Se este começar uma discussão blasfema, geralmente, porém, é inútil discutir religião com um não crente. Considera perante quem te esforças. Trabalhar para um patrão ausente é algo totalmente diferente do que fazê-lo quando ele está sentado na mesma sala que você. Quando está perto, o empregador fará com que seus empregados trabalhem mais diligentemente e ainda tenham uma profunda consciência do significado de suas tarefas, pois se o patrão acha necessário estar junto deles, é porque o trabalho que eles estão fazendo deve ser muito importante. Os sábios dizem: desde o dia em que o templo foi destruído, nada permaneceu para o Todo-Poderoso de seu mundo, a não ser os 4 cúbitos da Alahá, a lei normativa da Torá. O interesse do Todo-Poderoso não se centra nos vastos oceanos e mares, montanhas e vales, nem no rádio, na televisão ou na energia atômica, e sim no espaço fisicamente limitado, mas espiritualmente amplo, no qual um judeu se senta para estudar a Torá. A carteira, a sala e estivá onde a Torá é estudada, este é o território do Eterno. É lá que seu interesse e sua presença se encontram, pois trata-se do lugar onde seus assalariados trabalham. Portanto, diz o Rabi Elazar, considera perante quem te esforças e te conscientiza de quem está na sala e na atmosfera do doce canto da Torá. O Criador concentrou todo o seu interesse na sua atividade nos 4 cúbitos de Alahá. O patrão está aí. Seja zeloso e consciencioso enquanto estuda a Torá.
Interpretando de uma outra forma, ou quem do qual o Rabi Elazar está falando, pode ser você mesmo. Afinal, você está trabalhando em benefício próprio, pois ao se dedicar à Torá e às mitzvot, estará em última análise fazendo de si mesmo uma pessoa melhor, mais humana, inspirada e envolta pela luz da Torá. E depois de tudo isso, você ainda recebe recompensas. É como se alguém pagasse um salário para você comer 3 refeições saudáveis por dia. Ao considerar diante de quem estamos, deveríamos nos sentir impelidos a dedicar maiores esforços ao estudo e à religiosidade. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.